Olha só, pessoal, que acabou de sair pizza de lanchonete, uma receita fácil, prática, super lucrativa que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. Então fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar todas as dicas e segredinhos. Antes de irmos para o passo a passo, essa massa pode congelar? Produção, ótima pergunta, produção. Pode sim, congelar as porções da massa. Vamos lá para o passo a passo? Essa é uma massa fácil de fazer. Os ingredientes, eles são baratos para que você faça essa massa aí e ganhe dinheiro. Aqui eu tenho 550 ml de água. Essa água está morna. 20 gramas de fermento biológico seco, são 2 pacotinhos. 70 gramas de açúcar, são 7 colheres de sopa de açúcar. 150 ml de óleo. 10 gramas de sal, 1 colher de sopa. Misture tudo muito bem. 1 quilo de farinha de trigo. E use uma farinha de trigo sem fermento. Essa é uma massa bem baratinha, sabe? Dá para você fazer, colocar aí no seu faça e venda e ganhar dinheiro tranquilo. E deixa o seu caderninho aí do lado, porque eu vou precisar muito dele. Eu vou misturar essa massa aqui mesmo na vasilha, da borda para o centro. E dica boa é dica compartilhada, né? Se a massa grudar um pouco em suas mãos, sempre sobra um pouco do óleo na vasilha, né? Aí você passa assim em suas mãos, só para que a massa não grude. E o ponto da massa é esse mesmo, olha, ela gruda um pouco, mas quando você começa a sovar, ela já não vai mais grudar em suas mãos. E sabe aquilo que eu falo? A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. E eu confio em você. Vou fazer isso aqui por uns 5 minutos. Você pode fazer meia receita, tá? Essa não é uma massa para você dar ponto de véu, nada disso. É uma massa bem prática mesmo. É papuf para você fazer aí na sua lanchonete. Pronto, terminando aqui de sovar a nossa massa. Eu vou dividir essa massa aqui em porções de 350 gramas, mas isso depende do tamanho da forma aí que você vai usar. As medidas que eu estou passando para você é para essas formas aqui, assim, olha, formas de pizza. E o aro aqui, o tamanho dessas formas, o aro aqui é de 36 centímetros. É padrão, é de uma pizza grande, sabe? Para essa quantidade aqui de 350 gramas para a forma, é aquela fatia de pizza de lanchonete, aquela fatia assim, que a massa não é tão grossa e também não é tão fina. Ah, Edva, eu quero colocar mais fina. Pode? Pode. Mas aí é você que vai definir, tá bom? Isso daqui é só para que você tenha noção de que quantidade de massa eu vou colocar aqui. E deixa o caderninho aí pertinho de você, viu? 350, olha só. Aqui eu tenho 5 porções de 350 gramas. Sobrou essa porção aqui, olha, de 25 gramas. Então, para evitar desperdício, eu vou colocar uma pontinha aqui para cada um. Aqui eu vou bolear as porções, que é o ato de deixar as porções assim, redondinhas, olha. Aperta, dobra, dobra, dobra. Você vai fazer tipo uma trouxinha. Não sabe fazer esse movimento aqui, que é deixar redondinha? Você vai fazer assim. Vai fazer tipo uma trouxinha. Vai virar de ponta cabeça e terminar de deixar assim, redondinha, para que fique bem fácil de abrir. Aí, olha. Isso também é bolear, tá bom? Para você que está começando. Anota aí no seu caderninho, porque essa dica, ela é muito importante. Se eu tentar pegar uma porção dessa e tentar abrir agora, eu consigo? Consigo, mas eu vou colocar muita força. Então, para que essa massa fique fácil, leve de abrir com rolo, você tem que deixar a massa descansar por uns 5, no máximo 10 minutos. E é isso que eu vou fazer. Vou deixar as porções aqui descansando. Sabe aquelas dicas assim, que você pode chamar de dicas de milhões?
essa daqui. Faz aí. Depois a gente conversa aqui nos comentários. E não deixe de cobrir, porque isso evita que a sua massa fique ressecada. Daqui a pouquinho eu volto. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Isso daqui é uma coisa muito boa, tá? Quero te passar uma dica aqui, mas escreva aí no seu caderninho. Você não pode deixar descansar os 10 minutos para essa dica aqui que eu vou lhe falar. Olha, saco plástico. Você pode colocar aqui dentro do saco azeite ou óleo. Aí você vai fazer isso. Você pode congelar desse jeito que está aqui, olha. A validade é de 90 dias, mas eu tenho certeza que você vai vender antes aí no seu Faça e Venda. Desse jeito aqui, você pode guardar na geladeira de um dia para o outro e no dia seguinte você pode fazer a sua produção. E tudo isso é para que você adiante a sua produção, já que você vai trabalhar aí com seu Faça e Venda ou até mesmo para adiantar o seu lanche aí na sua casa. Essa é uma ideia muito boa. E não espere fermentar, tá? Assim que você bolear, você já vai colocar o óleo no saco e colocar as porções dentro dos sacos e levar para congelar. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. E essa porção aqui vou esperar 10 minutos. Pronto, passado esse tempo. Olha só. Perfeita. Pode fazer esse teste aí. Você vai me agradecer. Para abrir, gente, é muito fácil de abrir. Não é força, é jeito, simplesmente. A forma aqui, eu vou untar com um pouco de óleo. Aqui você tem que furar a massa desse jeito, porque se você não fizer isso, sabe o que é que vai acontecer? Quando a sua pizza estiver assando, ela vai levantar. E uma outra dica para você escrever aí, você não precisa pré-assar a massa. Desse jeito que está aqui, eu já vou colocar o molho, rechear e colocar para assar. Não precisa pré-assar, tá bom? Escreve isso daí. Mais dicas para você. A quantidade de queijo que eu uso é de 300 gramas. Eu fiz assim para facilitar o meu trabalho. Já deixe ali na geladeira as porções trituradas, pesadas, porque isso facilita muito quando você tiver aí no seu delivery, no seu Faça e Venda. Aqui, ó, para cada uma aqui, eu vou colocar 300 gramas. O recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu tenho 200 gramas de linguiça calabresa e uma lata de milho, milho escorrido. Isso facilita bastante a sua produção. Olha, uma pizza de linguiça calabresa e a outra pizza de milho. Antes da melhor parte, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago receitas diferentes para você vender e ganhar dinheiro. Aqui eu tenho meio sachê de molho de tomate.
Quando você for colocar linguiça calabresa na pizza, sempre comece assim, pela borda, desse jeito aqui assim. E aí você vai fechando até chegar no centro. A pizza de milho, ela é bem suave. Então, para que ela fique com um sabor assim, diferente, sabe? Para que alguém que vá comer diga assim, aquela pizza de milho ali eu só encontro em tal lugar. Sabe o que é que eu faço? Eu coloco 50 gramas de queijo provolone, apenas 50 gramas. Olha, o queijo provolone é um queijo defumado, vocês compram assim, eu não sei como é que vende aí na sua cidade. Eu peguei aqui, pesei 50 gramas e passei aqui no lado mais grosso do ralador. Aí fica assim, olha. Você sofre com a venda de salgados, você faz a sua produção e não vende nada. Isso está afetando o seu emocional? Pensando em te ajudar nisso, eu acabei de lançar um e-book sobre um produto muito lucrativo, mini salgados no copo, onde eu coloquei toda a minha experiência de mais de 15 anos no ramo dos salgados. E eu tenho tanta certeza que esse e-book será útil para você que se em 7 dias ele não atender às suas expectativas, eu devolvo o seu dinheiro. Você poderá cancelar a compra e ter o seu dinheiro de volta. Já são mais de 1000 clientes com 100% de satisfação. E aproveite essa oferta porque é por tempo limitado. Vou deixar o link na descrição ou no comentário fixado. Brindaremos o seu sucesso. Agora eu vou finalizar com orégano. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 25 a 30 minutos. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus. Não coloque a pizza para assar com forno frio, ele já tem que estar quente, tá bom? E agora eu vou levar para o forno. Enquanto a nossa pizza assa, olha só as nossas massas completamente congeladas. Dá para perceber, né? Aí como é que você vai fazer para usar? Você vai tirar do saco, vai untar a forma e vai colocar a massa. Vá anotando essas dicas aí. Você vai escolher uma forma que você sabe que a porção pesada ali que você guardou no freezer já dá ali naquela forma. Aí o que é que vai acontecer aqui? Ela vai descongelar. Aí depois que ela estiver descongelada, é que você vai conseguir abrir aí na forma e vai colocar o molho e o recheio de sua preferência. Confia em mim, experiência própria. Outra coisa, aí você pode me perguntar, Edva, quanto tempo essa massa vai demorar para ela descongelar? Olha só, o tempo depende de cidade para cidade. Aqui na minha cidade vai ser mais ou menos uns 40 minutos, então isso daí só a experiência que vai lhe ensinar. E esse tempo ele é tão incerto que eu estou falando para você numa porção de 350 gramas. De repente você vai pesar porções de 200 gramas, então não vai ser esse tempo todo. Aí você vai cobrir e vai deixar descongelar. O cheiro que tá aqui tá tão maravilhoso, sabe? Tá mesmo. Tá, né, produção? Já tô por aqui, viu? Você chegou, produção. Na verdade, você já estava por aqui, né, produção? Você veio pelo quê? Pelo cheiro, foi? Isso, vim pelo cheiro. Qual o rendimento, Edva, aqui, as fatias? Pessoal, por tradição, dessa forma aqui, 8 fatias. Aí, aqui no caso, ó, eu tenho 16 fatias. Você come quantas fatias? Umas 4. Ê, produção, você, viu? E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Essa daqui é a B3, é uma bandeja de isopor. Quando você for colocar nas bandejas, é bom que você coloque uma fatia de cada sabor. O cliente ele gosta disso, sabe? Olha só como fica linda.
Aí você passa o plástico filme, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Quanto você pagaria a produção em uma bandeja assim? Eu pagaria uns R$ 12. 12 re... R$ 6 em cada um tá muito bom. Tá bom demais, né? Caprichada assim de queijo. E o preço de vendas, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Se você não sabe como precificar, eu tenho um e-book onde eu mostro passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas aí dos seus salgados. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Clica aqui embaixo. E agora eu vou experimentar. Muito bem, eu também. A produção já estava, né? Só esperando. Só na expectativa. Você quer desse sabor mesmo? Sim, sim. Depois eu pego do outro. Olha só, pessoal. Gente do céu. Muito bom.